Eu preciso te contar uma verdade. O seu negócio tem 70% de chance de quebrar. Calma, não é achismo, não é pessimismo, eu tô falando de estatística. Elvis, mas eu não vou quebrar, isso não vai acontecer comigo, isso nunca vai acontecer na minha empresa, no meu segmento. Deixa eu te falar. A maioria dos empresários e empresárias que quebram, eles pensam exatamente assim. Inclusive eu já fali várias vezes. Então eu sei muito bem do que eu tô falando. Então fica comigo que eu quero te mostrar o que que faz 70%, quase 70% das empresas quebrarem e o que que você faz para não quebrar. Eu estou falando do básico bem feito e é isso que eu vou compartilhar com você aqui hoje. Nesse vídeo, eu vou te apresentar o estudo que comprova porque quase 70% das empresas vão à falência. Eu vou falar aqui do único, um só fator que diferencia quem quebra de quem não quebra e ainda mais cresce. E claro, o que que você precisa fazer hoje para que nos próximos 30 dias você tenha algo que vai fazer a sua empresa vencer. Então, fica comigo que isso vai valer a pena. E ó, se você chegou agora no canal e não me conhece ainda, eu sou Elvis Macedo, eu sou empresário há 14 anos, trabalho com vendas há 20 anos, estou à frente da Live Sales, a nossa aceleradora de vendas, implementadora de CRM, e esse aqui é o canal Vender Liberta, onde eu compartilho informação de valor para quem quer crescer, para quem quer prosperar o seu negócio. Então, vamos lá, vamos começar. Bom, é o seguinte, tem uma empresa de dados, uma plataforma de dados, vou pegando meu cafezinho aqui pra gente trocar uma ideia, que se chama CB Insights. O que que essa CB Insights faz, cara? CB Insights é uma plataforma de dados de pesquisa, tá? Empresas grandes, elas sempre estão comprando pesquisa, analisando pesquisa de mercado, e ela é uma plataforma de dados no fim do dia. Cara, a CB Insights atende Microsoft, IBM, Citi, aqui no Itaú, aqui no Brasil, o próprio Itaú, por exemplo. E, cara, então a gente está falando de uma empresa que atende grandes empresas e que essas empresas têm resultado. Então essa galera entende de negócio. Então, olha só que doideira. A CB Insights, ela descobriu, fez um estudo com centenas e centenas de empresas que quebraram, tá? Que faliram. E uma das coisas que eles destacaram é que quase 70% delas tinham um único fator em comum. E ó, eu sei que às vezes você está pensando que é a concorrência que está alta, o timing de mercado, o preço que eu pratico. Todas elas tinham bons produtos, todas elas tinham tecnologia, todas elas tinham gente competente. E o que faltou nessas empresas foi a incapacidade, né, de conectar o seu produto ao mercado de uma forma financeiramente sustentável. Em palavras simplificadas, deixa eu te falar o que que faltou. Planejamento comercial. Talvez a sua operação, seu nível de gestão hoje, você já tenha um planejamento comercial bem estruturado, e show de bola, você está no 0,1%. A maioria das empresas não tem. Elas simplesmente começam. Deixa eu te contar a minha história. Eu comecei em vendas há 20 anos atrás, simplesmente no balcão da empresa do meu pai. Meu pai era um comerciante, ele tinha um balcão, uma loja, e cara, eu vou te falar como que eu aprendi a viver. Por isso que talvez eu tenho menor aversão ao risco do que outras pessoas. A minha vida era assim, ó. Meu pai abria a loja para trabalhar e a gente aprendeu com o seguinte, cara, abre a loja e bora trabalhar. Vendia, 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 tinha dinheiro para pagar o almoço e algumas continhas ali. Vendia, vendia, vendia à tarde, conseguia pagar as duplicatas, jogava para pagar tudo 5 horas da tarde para conseguir mandar para a loteria, porque a loteria aceitava, depois que o banco fechava às 3 lá no interior de Goiás. E aí sim a gente sobrevive. Então esse foi o meu normal, cara. Eu nunca aprendi a planejar, entendeu? Eu nunca aprendi a construir um planejamento estratégico. E a maioria dos empresários é assim também, a gente vai vivendo. Poxa, pega uma oportunidade, recebe uma indicação, o negócio vai crescendo e a gente vai aprendendo a trabalhar sem planejamento. E isso é um risco muito grande. Por quê? Porque eu já fiz isso durante várias vezes. Agora, primeira coisa que você tem que entender é, você precisa de um planejamento comercial, um plano de vendas. Porque o plano de vendas, ele é a rota, ele é uma bússola, na verdade. Ele vai dar o direcionamento. Aquilo ali acontece de maneira fidedigna? Lógico que não, meu sonho, porque se seguisse exatamente da forma que eu quisesse, nossa, eu já era multibilionário, porque planilha, gente, papel aceita tudo. O meu planejamento de 2020, que eu fiz lá em 2019, nossa, eu tava do tamanho do planeta Terra. Então, assim, a grande sacada é que você precisa construir esse plano. Agora, eu vou chegar no ponto que é muito importante. Como construir esse plano? Essa é a única variável que eu disse que todas essas empresas que têm sucesso, seja uma empresa pequena ou seja uma grande empresa, elas têm em comum, que é um planejamento comercial muito bem estruturado. É lógico, tá? Eu não vou entrar no detalhe mais macro, porque logicamente falando, o planejamento comercial ele deriva de um planejamento estratégico, ou seja, eu preciso ter uma visão clara do negócio, o que, que eu quero como negócio para os próximos 2, 3, 5, 10 anos, e o planejamento comercial vem ali. Mas se você não tem nada, vamos ser sinceros, vem para cá, vem para a realidade, pelo menos vamos criar o seu plano de vendas. Então vamos lá? São 5 passos
que eu consegui resumir, a forma que eu achei mais fácil, porque não é algo fácil, é simples, tá? A estrutura é simples para montar, mas eu separei aqui algo mais simplificado para você, e eu acho que se você seguir essa estrutura que é básica, um frameworkzinho, você vai conseguir montar um plano comercial de excelência, tá bom? Então vamos lá. O primeiro dos pilares é a definição clara do que você quer. Então a meta, ela tem que ser clara e recomendo utilizar a metodologia SMART, né? S-M-A-R-T. Então a meta tem que ser específica, mensurável, ela tem que ter um tempo justificável, ela tem que ser lógica, ela tem que ser alcançável. Então isso é uma meta SMART. E relaxa, tá? Eu vou deixar o material resumo aqui para você de tudo que eu tô falando. Você vai ter um materialzinho aqui resumo, que ele é totalmente gratuito. Eu vou disponibilizar para você que está assistindo esse vídeo aqui, que vai ter o resumo de como é que você monta o seu plano comercial. E claro, se você quiser um acompanhamento mais próximo, a gente tem formação em curso e a gente pode também pegar na sua mão dentro da sua empresa e te ajudar a construir isso. Mas vamos lá, volta para cá. Então, a meta SMART ela tem que ser clara. Então, eu vou dar um exemplo básico para você de um planejamento que eu tive um tempo atrás. Olha, no próximo ano, eu quero faturar 1,5 milhão com uma margem líquida na ponta de 15%. E eu falo líquida na ponta porque a gente tem negócios menores, não sei qual que é o seu caso, mas tem gente que acha que o lucro é o que vai para o bolso do dono. Não, quando eu falo de 15% líquido no meu caso, eu estou considerando o meu Prolabore e os meus bônus, basicamente, entendeu? Então, assim, 15% de caixa para a operação. E quando eu fiz esse planejamento, eu não bati essa meta, inclusive, mas pelo menos ela era clara. E eu cheguei muito perto mesmo. Então, assim, talvez não vai acontecer exatamente da forma que você gostaria que acontecesse, bem-vindo à vida, mas pelo menos você tem um norte mais guiado. Então, o primeiro passo, o primeiro pilar para construir um planejamento estratégico, um planejamento comercial, eu preciso de uma meta clara e bem definida. Bom, se você quiser dar uma sofisticada, você pode trazer, além das metas, os OKRs, né, que é uma metodologia de acompanhamento de gestão também, que são como se fosse... O OKR vem de Objective Key Results, ou seja, os objetivos-chave de performance, digamos assim. Então, o que acontece? Você tem ali alguns indicadores, algumas outras referências que podem ajudar você a chegar naquele número. Eu não vou entrar nisso aqui agora, eu vou deixar isso aqui no resumo do material para você, que é gratuito, então recomendo que você baixe, mas é um caminho. Então, primeiro eu tenho que ter definido quanto que eu quero faturar. Ponto, PT Saudações. E eu vou te falar uma coisa, tá? Se você está vendo esse vídeo no final de 2025, entenda que 2026 vai ser um ano muito desafiador. Então é muito importante que você não se esqueça que a gente vai ter um congelamento de verba no no segundo semestre do ano que vem. Ou seja, eu venderia muito no começo do ano. Eu estou muito focado em fazer muita venda, e fazer muita grana, e fazer muito caixa nos primeiros 6 meses, porque nós estamos falando de um ano que tem 17 feriados, Copa do Mundo, eleições. Nossa, Brasil 2026 não vai estar para amadores. Se você está vendo esse vídeo aqui depois, parabéns, você sobreviveu. E lembrando, né, meta genérica, ela vai gerar um resultado genérico. Eu quero faturar uns 100 mil. Não, tem que ser claro, quero faturar 1,5 milhão, 10 milhões, 50 milhões, com X% de margem líquida, com 500 novos clientes. É um exemplo. Seguindo aqui para o item 2, agora é hora de fazer uma análise dos seus dados e do mercado. Bom, o que você vendeu mês a mês no último ano? Ou, se você estiver vendo isso fora de um início ou final de ano, como que você vendeu nos últimos 12 meses? Por que eu acho importante olhar 12 meses? Porque em 12 meses você tem 4 trimestres, ou seja, 4 blocos de 3 em 3 meses, e você tem uma variação fiscal, você tem uma variação de crescimento, de mudança de mercado, que dá para você ter uma clareza de como que foi o resultado. Então, eu gosto de fazer esse exercício aqui sempre no final do ano e começar o meu ano sempre com isso pronto. Qual que é a ideia? Você vai passando por altos e baixos. Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui no meu universo. O meu Q3, ou seja, o meu terceiro trimestre, que contempla ali de julho até setembro, foi o melhor mês disparado. Disparado. Eu vendi 2 vezes mais o que eu vendi no Q1. Assim, 3 vezes mais, perdão, o que eu vendi no primeiro trimestre. Então, assim, foram 3 meses extraordinários e isso é um padrão na minha operação. Só que eu fiz uma reunião ontem com um cliente e aí esse cliente, a gente estava fazendo uma análise e o Q3 dele foi horrível. Porque é um cliente do universo agro, então ele tem um pós-safra, tem aquele movimento ali, então para ele faz diferença. Então você precisa ter uma análise dos seus dados. O que você vendeu mês a mês? Quais foram os produtos mais vendidos? Isso é muito importante. Quais foram os produtos mais vendidos?
Qual foi o vendedor, qual foi a área de negócio que mais vendeu, como que esses clientes chegaram até mim. E claro, agora que você tem esses dados seus, as suas métricas, digamos assim, o que você pode olhar do mercado? Quando eu falo olhar do mercado, tem alguns dados, alguns termos que são meio técnicos, talvez você vai achar meio difícil, mas tem um negócio que chama TAM, que é um acrônimo de Total Addressable Market, que é o total de mercado adereçável. Eu trabalho com empresas B2B, tá? Eu atendo negócios que trabalham no B2B, business to business, ou seja, eu atendo empresas que vendem para outras empresas. Isso é uma escolha minha, isso é um nicho de mercado. Só que dentro desse nicho ainda tem um subnicho, digamos assim, que são as empresas de tecnologia, de serviços, de consultoria. Aqueles tipos de venda que exigem vendas complexas, consultivas, longas, sabe aquela venda complexa de ciclo longo? Esse é nosso tesão, isso que a gente é bom em atuar, em implementar a solução, trazer eficiência de processo. Pô, mas aí tem pouca empresa desse jeito no Brasil. Cara, quando eu faço uma limpeza, a gente tem 23 milhões de empresas ativas no Brasil hoje, quase 23, eu tô falando em dezembro de 2025. Quando eu vou para esse universo, sobram 75 mil. Cara, 75 mil empresas é muita coisa ainda. Então, é preciso que você faça essa análise, essa leitura de mercado também. Isso é um ponto muito importante. Isso é o segundo pilar. Terceiro pilar, entendi onde eu quero chegar, olhei para os meus números, vi o que tem de possibilidade no mercado, agora eu vou fazer uma análise clara do meu posicionamento. Elvis, eu vendo para todo mundo, você não vende para ninguém. A não ser que você seja a Coca-Cola. Existem negócios que são negócios massificados. Se você está dentro do meu perfil de cliente ideal, digamos assim, você é uma empresa que vende para outras empresas, na média, você precisa ter nicho. Você precisa ter uma definição de posicionamento de quem eu quero atender. Então, o terceiro pilar é baseado em posicionamento do seu negócio e uma definição de ICP, né? Ou perfil de cliente ideal, porque o termo é em inglês. Então, e por que você fala inglês, os termos em inglês? Porque você não vai achar literatura para PCI, perfil de cliente ideal. Você vai achar sempre material, resumo, produções em inglês no mundo inteiro com o termo de ICP. Então, use ICP até para você estudar também um outro idioma. Então, a sacada tá muito claro o seu ICP? Tá muito claro o seu posicionamento? Isso tem que estar claro para você, para os seus colaboradores e para o mercado. A Live Sales atende empresas que vendem para empresas, especificamente empresas de serviço e que trabalham com vendas complexas. Ponto. Agora, dentro do meu ICP, eu tenho uns subnichos de ICP. Então, por exemplo, eu tenho o meu critério de empresas que eu mais, que a gente melhor atua. Quais são as empresas? Cara, empresas que têm mais de 10 milhões de faturamento anual. Quando a empresa tem mais de 10 milhões de faturamento anual, mais de 30 colaboradores, a gente tende a ter um resultado melhor na operação. E tem um negócio que eu brinco, né, até nos meus cursos, eu tenho um curso que é o Planejamento Comercial Express, o link dele vai estar aqui embaixo também, que aí é isso aqui que a gente está conversando, mas em mais aulas, com material mais técnico também. Que eu brinco que eu falo que é o perfil de negócio ideal. Ou seja, eu brinco que é o jeitão do Elvis. O que é isso? Cara, se você seguir 4 itens, você vai achar o melhor negócio possível para você vender, o melhor tipo de empresa para você atender. Qual que é o melhor negócio possível? Ele tem o menor ciclo de fechamento, ou seja, vende rápido. Ah, não é uma venda de 240 anos, você vende rápido. Mesmo para gente que tem ciclos mais longos, se eu demoro num segmento 150 dias, em outro eu demoro 120, 90, isso já muda muito seu fluxo de caixa, ajuda pra caramba, tá? Então, qual que é o negócio que tem? É o menor ciclo de vendas, operacionalmente me dá menos trabalho. Eu já fechei contratos que para mim eram maravilhosos. Né? No tamanho da minha operação, na época era um contrato de 120 mil reais. Putz, cara, que massa, grana. Foi um caos. Por quê? Porque ele exigiu um nível de complexidade tão alto, ele teve um custo tão alto para mim, de gente, de profissionais, de agenda da minha vida, que, cara, um contrato de 15 mil, 20 mil, 40 mil era muito melhor para mim. Então eu descobri que não é só o valor do contrato, mas a operação. E a operação é baseada no que você tem competência, ou de contratar ou de gerir. Você vai ser responsável pelo projeto, né? Ou pelo negócio que você vai vender. Então, operacionalmente dá menos trabalho. Ele tem uma boa margem de lucro. Não adianta nada. Ah, não dá trabalho nenhum na operação, mas ele me dá 1%. Putz, cara, nem distribuidora tem só 1%. Eu tenho um puta tesão de executar. Cara, quando você fecha esses 4 itens aqui, ó, o ciclo é rápido para fechar.
operacionalmente dá menos trabalho. Ele me dá uma boa margem. E eu tenho um puta tesão de fazer, eu e meu time. Você encontrou o que eu acho que é o melhor tipo de negócio para você atender, o melhor tipo de serviço para você oferecer. Aí, a partir disso, você tem o seu posicionamento. Aí você vai achar a frase que te representa, o novo slogan, esse posicionamento. Isso tem que ficar claro. Quando eu falo ficar claro, negócios, não é só o que está no Instagram. Como é que está o seu nome no Google Meu Negócio? Como é que está o perfil da sua empresa no LinkedIn? Como é que está o seu perfil no LinkedIn do seu time? Como é que está o perfil no Instagram, aí sim, e como é que tá no seu site. Se alguém pesquisar o seu nome no chat GPT ou em qualquer ferramenta de IA, o que ela vai encontrar sobre você? Tá tudo igual? Ou tá zoado? Tá diferente? Então, quando eu falo de posicionamento, não é só falar o que eu quero, para quem eu quero vender. Você tem que organizar, estruturar o seu posicionamento. E isso faz total diferença. Bom, o quarto pilar, eu tô falando de uma estratégia clara de vendas. Entenda, o que é uma estratégia clara de vendas? Basicamente, você tem dois caminhos. Né? Basicamente, você tem dois caminhos: aquisição de novos clientes e expansão da carteira. Onde que eu estou nesse momento? Nesse ano que eu estou gravando esse vídeo aqui, a gente fez até uma análise ontem na minha operação, 25% das minhas vendas vieram de clientes existentes. Olha que legal, 25%. Ou seja, de toda a nossa composição de faturamento, eu tive 8 canais diferentes de aquisição de cliente. Então, se você só tem um canal, só vive de indicação, você está fudido. Tá? E no meu caso aqui, aquisição, cliente existente não tem nada a ver com indicação, tá? É eu vender para o cliente da minha base. Então eu trabalhei muito uma estratégia de land and expand, que é um termo de aterrissar e expandir. Então isso aí já foi um ponto que para mim foi muito importante. Então isso é um tipo de estratégia. E a outra estratégia de aquisição. Porque senão você fica naquela pira de só trazer cliente, preciso de mais cliente, mais cliente. Só que você olha para sua base, cara, você tem anos de cliente ali que você não está explorando, que você não está ligando para falar, cara, o que você está precisando? Esse cara é muito mais fácil de fechar com você. E muitas empresas negligenciam isso. Isso é um erro, porque o cliente da carteira, ele é o cliente mais barato para fazer uma nova venda. E é o que geralmente tende a ter uma menor fricção. Até na implementação. Já está dentro de casa, cara, já está no Go Live, já está todo mundo aqui dentro. Então, isso é muito importante também. Então, fica presente para isso. Você tem que definir qual vai ser a estratégia. Então, no meu caso, agora, para o próximo ano, 2026, estou gravando em 25, a gente tem uma estratégia muito forte de aquisição de novos clientes. Por quê? Porque eu dei uma mudada no meu ICP. Eu mudei um pouco o meu perfil de cliente ideal. Por quê? Porque eu vi uma oportunidade, eu tô vendo que isso vai ser melhor para o meu negócio, eu vi que eu consigo monetizar melhor. Basicamente, deixa eu te contar aqui, ó, talvez você perceba isso. Por que eu mudei o meu ICP e dei uma preferência para faturamentos acima de 10 milhões na minha operação? Porque é basicamente o mesmo trabalho que eu tenho para atender uma empresa de 100 mil, é o que eu tenho para atender uma empresa de 10 milhões. Só que na de 10 milhões eu cobro 3, 4, 5 vezes mais com a mesma operação. Então é uma escolha que eu fiz. Então faça essa análise aí. Então no momento eu vou continuar vendendo para a base que eu tenho hoje e eu atendo empresas de mais de 100 milhões de faturamento já, mas ainda tenho clientes menores. Só que no ano que vem eu vou focar muito, 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 muito em aquisição de cliente. Por quê? E principalmente o meu maior foco em aquisição, então eu vou investir muita grana em time comercial, em mídia, no começo do ano. Por quê? Porque no final do ano a gente vai ter um congelamento de verba. Então, eu não estou contando que eu vou conseguir fazer tantas boas novas vendas para clientes que não são da minha carteira no final do ano. Só que olha que legal, eu fiz uma aquisição gigante de cliente que eles já estão na minha base, estão trabalhando comigo. Agora eu posso fazer o expand. Então, você tem que definir qual que vai ser a sua estratégia de vendas. Isso é importante que fique muito claro, beleza? Vamos lá para o quinto item. Quinto item e último e não menos importante é um método para você acompanhar e para você mensurar os resultados. Então é o seguinte, se você está fazendo tudo em planilha, parabéns, você é um herói, uma heroína, porque é difícil. Se você não tem uma ferramenta de CRM, eu acho que você, sei lá, desculpa, você está em 1990. Sério, não existe uma operação séria que não usa uma ferramenta de CRM. Não existe. Tá? E se existe, as pessoas que estão lá são extraordinariamente fortes, mas elas não vão conseguir suportar o que vem de tecnologia aí. Porque o que tem de tecnologia, de inteligência artificial que está rolando agora, de base de dados, se você não tem esses dados organizados, você perde muito tempo, dá muito mais trabalho. Então, que você demora 5 dias para fazer um relatório, você poderia fazer em 10 segundos. Eu criei um dashboard para uma operação de mais de 30 milhões de faturamento em minutos. Sério, em minutos. Que eu demoraria dias para organizar, estruturar os dados, enfim. Pensa nisso porque se você não tem os dados claros, é porque talvez você não tenha um CRM, né? Então, beleza, qual que é o método que você vai utilizar para acompanhar? Vai ser mensal? Vai ser trimestral? Você tem que criar essa rotina aí dentro.
É um saco, principalmente quando você é desorganizado, igual eu sempre fui. E eu não tinha esse tipo de rotina. Minha rotina era ser empresário, vou vender, traz cliente, blá blá blá. Cara, quando você vai aprendendo a gerir, você tem que ter uma rotina de acompanhamento do resultado. Vai ser mensal, vai ser trimestral. Então, assim, dá trabalho, mas você tem que ter essa rotina de acompanhamento. Então, você vai ter que analisar semanalmente o que está entrando de negócio, o que está fechando, quantas propostas que eu tenho, mensalmente, quinzenalmente. Então, tem que ter as rotinas de acompanhamento e, lógico, recomendo fortemente que você tenha uma ferramenta de CRM ou uma ferramenta de gestão completa para ter tudo isso aí. Se você não tem nem noção do que você pode fazer, a Live, a minha empresa, a gente é parceiro Gold do Bittrex 24, que, na minha percepção, depois que eu explorei tudo que você imaginar no mercado, a melhor ferramenta, né, para gestão de vendas, processos, negócio e comunicação interna. Você tem tudo em um só lugar. Dashboard, você tem o CRM que integra com WhatsApp, com ligação, tem IA lá dentro que resume a conversa, você consegue traquear tudo que vem de tráfego, você consegue pôr todo mundo para conversar lá dentro, então já corta o WhatsApp, já corta Slack, enfim, você reduz muito custo, você consegue controlar tudo em um só lugar. Eu sou suspeito para falar, se você tiver outra ferramenta, comenta aqui embaixo também, mas é o que eu uso, é o Bittrex. Se você quiser uma demonstração gratuita, inclusive tem um link aqui também para que você possa ter uma demonstração dessa ferramenta. Então, vamos lá. Finalizamos aqui os 5 pilares que todo mundo precisa, são pilares básicos, para que você tenha um planejamento comercial e você não faça parte dessa estatística de quase 70% das empresas que quebram. Então, repetindo, quase 70% das empresas que quebraram nesse estudo da CB Insights, elas não tinham planejamento comercial. Olha que doideira, simples. Tinha um puta produto, tinha gente, tinha tecnologia, mas não tinha planejamento comercial. Então, se você não tem o planejamento comercial, que ele é o básico, dificilmente você vai chegar lá. Então, eu não sei se esse vídeo aqui te ajudou, espero que ele tenha ajudado. Se ele te somou de alguma maneira, por favor, deixa um comentário aqui embaixo, deixa eu saber o que você está pensando. Compartilha esse vídeo com seus sócios, com seus colegas de trabalho, com a turma que precisa ver isso aqui. Não esquece que o básico bem feito é o que muda o jogo. Então tem muita gente querendo fazer várias automações, um monte de agente de um monte de loucura, mas não está fazendo o básico bem feito. O básico bem feito, de maneira consistente, gera resultados extraordinários. Quem está falando aqui é uma pessoa que faliu várias vezes e que agora está crescendo mais lento, mas eu estou crescendo com mais autonomia, com mais segurança e com mais base de informação, com base de dados. Está sendo um crescimento muito positivo. Então, eu sou Elvis Macedo, esse aqui é o Vender Liberta. Eu acho que esse canal pode somar muito para você. Se você não é inscrito ainda, pelo amor de Deus, já se inscreve aqui. Coloca o sininho das notificações e vamos fazer parte desse grupo de gestores, de empresários que estão fazendo acontecer no Brasil e no mundo. Fechou? Tamo junto, aquele abraço e bora vender. Valeu!